Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer aí o convite. Fiquei muito feliz pelo convite e tenho saudade de estar com os irmãos também. E essa é uma comunidade abençoada, porque vocês espontaneamente se juntaram e espontaneamente servem ao Senhor. E isso tem muito valor, pelo menos nos dias de hoje, né? Eu queria ter uma breve tempo de meditação com os irmãos e eu queria convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro de Jó. Na verdade, vamos usar alguns textos baseados no livro de Jó. E a princípio vamos abrir no capítulo 38 do livro de Jó. E vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 7. Jó 38, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava fundamentos da terra? Diz-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Até aqui o 7. Depois vamos saltar para o capítulo 40, os versos 6 a 9, e diz assim: Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou teus braços como Deus, ou podes trovejar como voz, como ele o faz? E depois, o capítulo 41, dos versos 1 e 2. Seguir. Podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Até aqui. Vamos orar. Deus querido, tu que tens falado diariamente ao teu povo, tem nos instigado a falar da tua palavra através da experiência do teu servo Jó, agora fala a todos nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Para algumas pessoas que talvez não tenham muito conhecimento sobre o livro de Jó, seria bom fazer um breve, muito breve, recapitular de que se trata esse diálogo que vemos aqui entre Jó e Deus. Jó era foi um homem considerado um homem reto e íntegro diante de Deus, por isso foi provado por Deus. E então Deus permite que ele perca primeiro seus bens, né, seus bois, ovelhas, seus servos, que também poderia ser considerado como bens, né, porque lhe serviam. Depois ele perde seus filhos e filhas, depois ele perde a sua saúde, e depois até a estima da sua própria esposa, que diz, olha, renega esse Deus e morre. Mas ele continua firme e confiando em Deus, mas
ele precisava passar por essa tribulação para aprender muita coisa. Na descrição do livro, nós vemos que 3 amigos vão ao seu encontro. E aqui eu quero deixar bem claro, né, o quanto é importante a amizade. E esses 3 amigos fazem uma coisa, acho isso muito tocante, né? Eles vão procurar Jó, sabendo desses acontecidos na vida dele, e eles ficam 7 dias sentados ao lado de Jó, só a chorar. E eu acho isso muito significativo, né? Eles se importavam. Jó agora já não era mais aquele homem rico que havia perdido seus bens, todos os seus bens. A sua família estava bem destroçada, aliás, não tinha mais os filhos. A sua esposa agora até o recriminava. E ele tinha perdido a saúde, mas aqueles 3 amigos foram procurá-lo e fizeram isso, 7 dias sentado com eles, só a chorar, só a ouvir o lamento de Jó por tudo que tinha acontecido, natural que fosse assim, porque ele havia perdido muita coisa. E um fato curioso é que acontece na narração do livro, é que enquanto um vinha avisar que ele tinha perdido as ovelhas, os bois, e a descrição diz que ainda falava um, veio o outro e conta que os seus filhos haviam morrido, e depois as coisas vão acontecendo assim numa sucessão muito rápida, e isso faz nos lembrar os tempos atuais, né? Parece que as coisas que parece que está ruim ainda podem piorar, e estava assim na vida de Jó. E aí ele vem esses 3 amigos, e esses 3 amigos então depois de 7 dias, começam a conversar com Jó. E a sua conversa são de pessoas, não é de sabedoria de Deus, é o sentimento de cada um. Então, Elifas, que era um deles, ele começa a contar para Jó da sua experiência pessoal. Ele vai fazer uma aplicação daquilo que ele tinha vivido na vida de Jó. Depois, Bildade, ele vai dizer que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo que acontece é vaidade. Portanto, o Jó não deveria estar preocupado com isso, porque a vida é tudo vaidade. Depois, Zofar, que foi um legalista. Ele disse: isso está acontecendo com você porque você deve ter pecado muito, deve ter algum pecado escondido e precisa cuidar disso. E depois, na narração do livro, aparece uma outra personagem, que é o Eliú. Possivelmente ele ou estava ali em silêncio, ou chegou depois. O livro não deixa muito claro, mas ele vai falar, vai fazer uma colocação muito interessante sobre misericórdia. Devemos ter misericórdia. Mas, na verdade, o que Eliú estava dizendo é que nós devemos ter pena do Jó. E isso realmente também não interessava muito para Jó nesse momento. Ele não queria pena. Ele queria entender a sua situação naquele momento. E no texto que nós lemos, então, no capítulo 38, até o 37, vem todos esses diálogos entre os amigos de Jó, e Jó vai o responder. Se voltarmos mais um pouquinho aqui no capítulo 29, ainda dentro desse diálogo com os seus amigos, ele vai dizer assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Aqueles argumentos dos seus amigos começaram a levar a Jó a achar que realmente ele estava numa situação que não tinha mais jeito para ele, e ele está
começando a olhar para trás, há meses atrás. Talvez alguns de nós pudesse até hoje dizer isso, né? Ah, como estava bom alguns meses atrás. É isso que ele levanta. E então, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E ele começa fazendo uma pergunta. Em toda a Bíblia, quando Deus faz uma pergunta, é sempre uma pergunta retórica. É uma pergunta que não requer informar nada a Deus. Às vezes, muitas das vezes, até quando oramos, quando falamos com Deus, nós, sem percebermos, às vezes, temos essa tendência de querer dar informação para Deus. Não sei se o senhor sabe, né? Mas está acontecendo alguma coisa aí na cidade. Né? Isso é desnecessário. Toda vez que Deus faz uma pergunta, ele quer nos fazer refletir sobre a nossa situação. Todas aquelas perguntas. Eu fiz aqui uma conta, contei quantas vezes aqui, até o final do livro de Jó, são 70 vezes que Deus faz comparação com alguma coisa. E aí, por isso eu li aqui o verso 40 e o verso 41, pode tu com o anzol apanhar o crocodilo ou travar a língua com uma corda. São 70 comparações que Deus faz para que Jó possa perceber. E Jó, eu tenho a impressão que nesse momento ele começa a diminuir, né? Ele vai ficando mínimo, ele vai ficando reduzido, porque para todas aquelas comparações que Deus faz, a resposta é não, não posso. Não, não é possível. Não, não sei. Não, eu não tenho capacidade para fazer isso. E então, Jó então vai começando a se conscientizar que o que ele estava a fazer é tentar pedir a Deus uma explicação para o que ele estava a fazer. Na verdade, os três amigos já estavam tentando explicar isso. E agora ele, influenciado por isso, quer agora uma explicação. Por que isso acontece comigo? Por que isso está a acontecer? Creio que nós também, muitas vezes na vida, já fizemos essas perguntas. Né? Aquela clássica pergunta, mas por que comigo? Né? Eu tenho ouvido algumas pessoas a falar sobre essa contaminação e algumas dizem assim, eu já achava que isso nunca ia acontecer com alguém que eu conheço, mas acontece. E muitas vezes esse é o nosso questionamento. Por que isso aconteceu? Entretanto, quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos na presença de Deus, nós percebemos mais tarde que sempre tem um propósito. Né? Eu já ouvi muitas histórias, às vezes uma pessoa que foi para o aeroporto e acabou entrando num grande engarrafamento e perdeu o voo e ficou muito bravo porque ele tinha um compromisso até na obra do Senhor para fazer e depois aquele avião caiu. Quem pode prescrutar a mente de Deus e os seus desígnios? E muitas vezes nós queremos explicações agora. Por que isso está a acontecer? Mas não é assim. Quando Jó se apercebe disso, então ele se quebranta, ele se humilha, e aí ele vai escrever o verso 42, que para mim, é uma poesia dentro da Bíblia. Eu acho que não tem um verso tão majestoso como no capítulo 42, o verso de 1 a 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
É Jó agora se quebrantando. É Jó agora percebendo que ele precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Como disse, é muito bom ter amigos. E principalmente nesse tempo agora, como está fazendo falta, né? Termos pessoas com quem podemos sentar, comer juntos, conversar, até jogar conversa fora. É muito bom. Mas, para além disso, nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Nada substitui uma experiência pessoal com Deus. Nós precisamos buscar ter a intimidade com Ele, conhecer a Deus, não é conhecer simplesmente decorar a sua palavra, mas ter intimidade. É como um relacionamento de um casal, é ter essa afinidade. E isso Jó obteve quando Deus falou com ele nesse momento. Então ele faz essa belíssima declaração. Muitos outros personagens bíblicos viveram momentos como esse. Eu me lembro aqui, queria lembrar também, de Elias. Elias, quando entrou na caverna, lá, fugindo de Jezabel, né? Deixa eu ler aqui o texto, está em 1 Reis 19, de 9 a 12, diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? A pergunta retórica, como disse. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia dos montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Quando Deus nos fala, não quer dizer que ele fala baixo ou que ele fala só quando está tudo em silêncio, quer dizer que ele fala claramente aos nossos corações. Ele fala de uma maneira que nós podemos perceber que é da parte de Deus. Ele não traz confusão. Quando ele fala aos nossos corações, é porque nós, aquele coração que já está rendido a ele, sabe que vem da parte dele, de uma maneira que é totalmente perceptível. Não deixa dúvida. Não é preciso um grande sinal, um grande movimento, não o mundo parar para que a gente possa entender que Deus está a nos falar. Ele nos fala de uma maneira clara e objetiva, direta aos nossos corações. Elias, como disse, também, assim como Jó, também ele foi arrogante diante do Senhor, quando ele estava a fugir. Aliás, é uma situação um pouco difícil até de entender. Ele estava a fugir de Jezabel porque queria matá-lo. E aí ele, na presença do Senhor, ele diz: eu queria que o Senhor me levasse, que eu queria morrer. Quer dizer, olha, você quer morrer, ela quer te matar, eu acho que... Entretanto, é a confusão daquele momento da angústia, da perseguição. E ele, na presença de Deus, ele diz, ele vai prestar o seu relatório. Olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e por aí ele vai. E, sabe, diante de Deus, a gente não tem que apresentar as nossas justificativas. Ele já conhece todas. Como disse, nós não precisamos dar informações para Deus, porque ele conhece muito mais até do que nós estamos a ver. E ele está aqui dando justificativa. Olha, aconteceu isso e eu acabei ficando só, fiquei sozinho aqui. E Deus nem leva em conta esse argumento dele e passa logo a dizer para ele no verso 18, diz assim: Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e de toda a boca que não o beijou.
Deus podia dizer que estava até impressionado com o relatório dele, né? Fiz tanta coisa, eu fui fiel. Isso não interessa nada. O que interessa agora é o que vem adiante. E ele diz: tem 7.000, assim como você. Você está achando que está sozinho? Tem mais 7.000 lá que não se dobraram a Baal e que vão também, que vão resistir. E ele disse que queria morrer e, curiosamente, Deus não faz a sua vontade, né? Elias foi arrebatado. Então, está tudo debaixo da mão soberana de Deus. E é assim que Deus se relaciona conosco. Ele vai sempre fazer prevalecer a sua vontade, mesmo que nós estejamos a perceber ou não, mesmo que haja esforço da nossa parte ou não, mesmo porque o que nos incomoda no tempo atual não é propriamente a doença que tem se espalhado por aí, não é essa situação econômica, mas é o fato de nós não termos o controle sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós nos habituamos a fazer planos dentro de um plano cartesiano, dentro de isso vai acontecer num determinado tempo, e o que mais incomoda, o que mais angustia o mundo nesse momento, no dia de hoje, é a falta de controle da situação. E isso diz muito para nós, como crentes, aqueles que conhecemos, nós que conhecemos ao Senhor Jesus. Porque o controle não está nas nossas mãos e nunca esteve. Sempre esteve na mão do nosso Senhor. E Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, na 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso de 6 a 9, ele diz assim, falando dessa soberania de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, aí ele faz uma referência a Isaías 64:4, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado àqueles que o amam. Deus tem tudo sob o seu controle. Deus tem planos para nossas vidas e nada mudou. Ele não deixou de ser o Deus poderoso porque as coisas estão acontecendo aqui. Ele não deixou, os seus planos não serão frustrados por nada. Ele fará a sua vontade, os seus planos serão concretizados. Talvez uma das maiores dificuldades do cristianismo atual, talvez seja aceitar o verdadeiro sentido de Jesus ter morrido na cruz. Ele morreu na cruz para nos comprar. Ele não morreu simplesmente para dizer que ele era capaz de fazer isso, que ele tinha capacidade, que ele tinha o poder para fazer, de morrer e ressuscitar. Não foi. Ele morreu para nos comprar. Portanto, nós pertencemos a eles, aqueles que o conhecem, aqueles que já o receberam como seu eterno Salvador. Ele morreu com esse objetivo, para nos comprar, para tomar conta de nossas vidas. Às vezes, em nossas orações, nós temos a tendência de pedir que ele venha resolver os nossos problemas, mas, na verdade, nas nossas orações, ele resolve os nossos problemas, mas é consoante a sua soberania em nossas vidas. Sem a sua soberania, não há sentido nenhum ele atuar em nossas vidas. Ele responde sim ou não, ou espere, ou eu vou fazer do meu jeito, ou que é muito melhor do que o seu jeito, e eu sei que cada irmão que aqui está pode falar sobre experiências nesse sentido, mas ele sempre
vai fazer a sua vontade. E a maior dificuldade talvez seja entendermos isso. Entendermos que nós fomos comprados, então nós pertencemos a Ele. O que Jó, que temia a Deus, que tinha toda uma vida voltada, devotada ao Senhor, o que ele ainda não tinha percebido é que ele pertencia ao Senhor. E ele termina, então, o livro de Jó, com essa reflexão que chega até nós, né? Que nós falamos de coisas, muitas vezes, que não conhecemos. Muitas vezes queremos dar palpite, olha, vai acontecer isso agora vai ter o caos, agora Jesus vai voltar, agora o mundo vai acabar. Nós estamos falando de coisas que nós não conhecemos, porque quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Eu queria, então, estimular os irmãos a estar meditando ainda mais, quando tiver a oportunidade, no livro de Jó. E a mensagem de todo o livro é que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Em primeiro lugar, nos humilhar na presença dele. Em segundo lugar, precisamos ter experiências pessoais com o Senhor. Sem experiência pessoal, nós ficamos apenas com o conhecimento filosófico, só com o conhecimento na nossa mente. Precisamos experimentar esse Senhor. Jó faz isso. E ele conversa com o Senhor e o Senhor fala com ele, o admoesta, então ele sai edificado, ele sai um novo homem. E ele então se humilha, ele se abomina no pó, ele se humilha na presença do Senhor, porque sabe que ele não é nada. E depois, precisamos recebê-lo como nosso soberano, sobre aquele que tem controle sobre todas as coisas em nossas vidas. Não há nada fora do controle do nosso Deus. Eu quero animar aos irmãos, sabendo que eu não sei quando terminar esse tempo de quarentena, daqui a um ano, se as coisas voltarão a ser como já foram. Como Jó estava falando lá no capítulo 29, como voltasse como há meses passados. Precisamos trabalhar com a possibilidade que talvez isso não aconteça mais. Talvez estivéssemos numa vida bastante confortável,